assim, então eu vou cortar um pouco de detalhes, mas vou tentar, explicar tudinho para vocês. Beleza. Ah, vamos lá. Na parte da área de caldeira de recuperação, a gente tem um processamento desse licor negro, que ele foi concentrado ali da etapa de evaporação, né, então a gente tem o licor negro, no final ele vai sair assim, que eu vou explicar o que que é. Ah, a principal função de você as 3 principais funções, né, de você queimar esse licor negro, você vai queimar ele numa atmosfera deficiente em oxigênio, porque aí você vai promover um ambiente de redução química, e com esse ambiente de redução química, você vai conseguir, reduzir o sulfato presente nesse licor negro para sulfeto, que se vocês lembrarem, o sulfeto é um dos constituintes do licor branco. Então, além desse primeiro ponto de redução química, você vai ter geração de vapor, também, de a porque nesse processo de combustão você tem um ambiente que vai gerar uma energia exotérmica e você utiliza essa energia para gerar vapor. E também você vai consumir a parte da matéria orgânica que é dissolvida na madeira, né. Então você acaba reduzindo também os impactos ambientais disso. E aí como que acontece? No geral, eu tenho meu licor preto, tem um processo de combustão, e mais o meu licor branco fraco, que eu vou explicar para vocês de onde que ele vem, é da etapa da causticação, mas ele é um licor branco diluído, ele vai com a mistura desses 2, que no que a gente chama de tanque dissolvedor, ele vai gerar o licor verde bruto e isso vai alimentar os processos subsequentes. E o que que acontece aqui? Existe uma série de reações de combustão dentro dessa caldeira. E dentro de uma caldeira de recuperação, que é esse negócio gigantesco aqui, você tem diversos pontos de entrada, de entrada de gás, você tem sistema você tem, no geral, sistema dos gases de combustão, que é os gases exauridos aqui. Você tem o sistema de água, que é a água que é alimentada dentro dessa caldeira, ao redor dessa caldeira inteira, a caldeira é formada de vários tubos, então é o que a gente chama de caldeira aquatubular. Então, tem o sistema de água que preenche esses tubos dessas paredes da caldeira inteira, e você tem os sistemas de licores, que é o licor preto entrando e o licor verde saindo. Além da parte do sistema de cinzas, de sulfato, no caso, que são os materiais particulados que vão saindo arrastados junto com esses gases de combustão. Então, no geral, o meu licor preto, ele é formado por substâncias orgânicas, que também são vindas da madeira, bem como substâncias inorgânicas. E aqui você tem, desses principais inorgânicos, você tem, ah, Na2CO3 e SO4. Esse Na2SO4 e Na2S é o que a gente quer. Então isso aqui, eu tenho sulfato de sódio, que eu preciso, por isso que eu preciso desse ambiente deficiente em oxigênio para gerar essa redução química de sulfato de sódio para sulfeto de sódio, que aqui é nos constituintes do licor, branco. Então o meu licor verde que sai daqui dessa minha etapa de caldeira, ele é constituído basicamente por esses 2 componentes. Então algumas das reações de combustão que ocorrem na caldeira: você tem sulfato de sódio, mais 2 moléculas de carbono, você reduz para sulfeto de sódio mais dióxido de carbono. Você tem sulfato de sódio mais 4 moléculas de carbono, você tem uma redução de sulfeto de sódio mais monóxido de carbono. Ah,
você tem também, sulfato de sódio mais 4 moléculas de monóxido de carbono que geram 4 moléculas de dióxido de carbono. E para a parte da água, dos hidrogênios, que é aqui, você tem a sulfato de sódio, mais as moléculas de hidrogênio que vão reduzir para sulfeto de sódio, mais moléculas de água. Essa água em formato de vapor que arrasta todos esses gases e às vezes a gente tem, uma maior concentração de gases saindo na atmosfera, por exemplo. Então, essa parte aqui, ela tem que tem que ter bastante atenção com ela. E dentro dos componentes da caldeira, como que acontece isso aí dentro? Como que queima, onde que entra, onde que sai? Então aqui a gente tem basicamente os principais. Eu tenho a minha fornalha, que é onde vai acontecer a queima desse meu, licor negro, concentrado. E eu tenho a região do meu superaquecedor. Aqui a gente tem um ambiente de altas temperaturas, na casa de 1200 graus Celsius. Então, esse ambiente logo próximo aqui é uma região de superaquecimento, que a gente usa para superaquecer o vapor, que vai ser gerado. A gente tem também a parte aqui, esse tanquezinho aqui, que seria o tanque dissolvedor. Então o licor, as bicas de licor, o licor ele entra, você imagina um cano, uma mangueirinha, e ele tem tipo um espelhinho, assim, na ponta. Então as bicas de licor, elas ficam espirrando o licor, isso para você granular o máximo possível o licor lá dentro, e você promover um ambiente melhor de queima. Então essas bicas de licor ficam espirrando licor lá dentro, e aí você, tem algumas zonas dentro dessa fornalha. A parte do ar ternário, aqui por cima, ele vai ser um ambiente basicamente de oxidação final. Eh, as minhas bicas de licor, elas estão abaixo do meu horário terciário. Então aqui, eu tenho o que a gente chama de região de pirólise. A gente vai ter a pirólise desse licor e a queima dele. E aqui a gente chama de região do charbed, que no caso o licor negro queimado, ele forma uma espécie de pirâmide aqui. Então o ar secundário serve, além de servir como comburente, para manter essa região desse charbed aqui, em forma de pirâmide, para você não ter arraste nas paredes da caldeira e tudo mais. E, aqui, por fim, o licor, queimado, ele desce pelas bicas em cima do tanque dissolvedor, e aqui eu tenho uma reação com licor branco fraco, licor branco diluído. E aí eu tenho a formação do licor verde. Ah, além disso, dentro dessa caldeira aqui, eu tenho essa parte aqui que a gente chama de balão, eh, e a região dos economizadores. O que que a gente fala economizadores? Eu estou entrando com água, que vem da minha água do meu tratamento de água para caldeira, eu estou alimentando água desmineralizada e desaerada aqui dentro. Eu não posso ter uma água rica em oxigênio, porque senão eu tenho um ambiente de oxidação e os tubos ocasionam uma corrosão na minha caldeira. Então eu não posso ter uma água desse tipo. Então aqui eu tenho a gente chama de economizador por quê? Porque aqui eu gero os gases de combustão que eu mostrei para vocês. Eu estou gerando além desses, eu tenho, dióxido de nitrogênio, eu tenho dióxido de enxofre, enfim. Todos esses gases de combustão, eles estão entrando aqui e passando para cá. E aqui ele vai nessa direção, porque na minha chaminé, que normalmente fica por aqui, assim, eu tenho um ambiente de vácuo promovido por alguns exaustores. Esses exaustores, eles sugam esse ar, então a queima acontece aqui e os gases são puxados para a chaminé. E aqui eu tenho os meus precipitadores eletrostáticos, aliás, os meus precipitadores eletrostáticos, e aí vem o ar aqui pela chaminé. Então, esses meus gases de combustão estão numa temperatura super elevada, principalmente nessa região de superaquecimento. Mas aqui, quando eles passam por essa região do economizador,
eu tenho eles ainda estão numa elevada temperatura, então a minha água é alimentada pelo economizador, por quê? Porque assim eu economizo, hã, a quantidade de eu tenho uma geração muito maior de vapor, e uma redução térmica, uma quantidade de energia muito menor para gerar vapor. Por quê? Porque a água que entra aqui, que ela fica circulando em toda a parede da caldeira, quando ela entra aqui, ela troca tem uma troca térmica com esses gases de combustão que estão passando. Então a minha temperatura, dessa minha água que está entrando, que entra na faixa de 70 graus Celsius, ela já sai aqui, ah, numa temperatura muito mais elevada. Então quando ela entra no balão e é distribuída por toda a caldeira, e nesse meu processo de queima, que eu tenho um ambiente muito exotérmico, toda essa água que está aqui está numa temperatura muito maior, então eu consigo gerar vapor, muito mais vapor com um pequeno delta térmico. Então, esse meu essa minha água que está aqui circulando as paredes, elas vaporizam, e passam aqui por esse ambiente de superaquecimento, de novo. Por que, que chama de superaquecimento? Porque eu vou formar vapor superaquecido. Eh, Esse vapor superaquecido que está passando fica superaquecido porque os meus gases de combustão numa temperatura muito mais elevada aqui, trocam mais calor ainda com esse meu vapor, então eu formo um vapor superaquecido. Então, eu tenho o sistema de água, eu tenho o sistema de combustão e no sistema de gases de combustão que estão saindo. E aqui, nessas minhas chaminés, eu tenho os meus precipitadores eletrostáticos, que eles vão capturar, esses meus materiais particulados. Esses meus materiais particulados, são basicamente nada mais nada menos que sulfato de sódio, que não reagiu, que não queimou aqui. Então esse material particulado é absorvido por esses precipitadores eletrostáticos, hã, que, capturam esse sulfato, esse material particulado e retornam lá para o processo de entrada da caldeira de recuperação, onde eu tenho licor preto. Então, onde eu tenho meus tanques de LP70. Então esse meu sulfato é alimentado aqui nesse meu LP70 para retornar ao processo e queimar, que não foi queimado anteriormente. Eh, Além disso, como a quantidade em algumas unidades, por exemplo, no caso daqui, a quantidade de sulfato que está sendo arrastada é muito grande, nem sempre, eh, não dá para se eu boto mais sulfato, eu tô levando a concentração de sólidos também no meu licor, aqui na minha caldeira. E aí eu dificulto o meu ambiente de queima também, então eu não consigo absorver todo esse meu sulfato que tá saindo para cá para o meu licor. Então parte dele também a gente acaba virando resíduo. E aí tem os estudos também, a gente como é um resíduo pouco, de baixa geração, os estudos ainda não começaram, mas, para o futuro, para o que a meta da empresa tem daqui para frente, a gente vai ter que encontrar algum tipo destinação alternativa para ele também. E aí, o que que eu tenho de indicadores para cá, para esse meio ambiente da caldeira de recuperação? Eu tenho os meus sólidos de entrada, conforme eu falei, o ritmo de queima, ou seja, a quantidade de sólidos que eu estou queimando por dia na minha caldeira. Por exemplo, uma das nossas caldeiras aqui queima 950 toneladas de sólidos secos por dia. Eu tenho que verificar a temperatura e a pressão da minha fornalha também. Hã, a quantidade de licor verde bruto que está saindo aqui desse meu para esse meu tanque dissolvedor para alimentar a minha calcificação. E eu tenho a própria produção de vapor pela caldeira mensurada em tonelada hora. Eh, Agora passando para a parte da calcificação e dos fornos. O
a parte da minha calcificação em fornos, ela é responsável pelo processamento de licor verde bruto, que é esse licor verdezinho que a gente tem aqui, em um licor branco, que não é bem branco, né, mas, esse licor verde aqui seria esse licor verde, clarificado. Então, eu botei algumas imagens aqui para você ver, esse aqui é um dos reatores, esse aqui é um forno de cal, esse aqui é uma macro do processo de calcificação. No meu processo de calcificação, eu vou converter esse licor verde em licor branco de novo, utilizado no processo. Como eu queimei lá o licor verde, eu já tenho sulfeto de sódio, conforme eu falei para vocês. Eu já tenho sulfeto de sódio aqui, no meu licor verde bruto. Agora eu preciso recuperar, produzir o licor branco, então para essa solução do licor branco tá faltando o quê? O hidróxido de sódio. Então é nessa etapa da calcificação que a gente pega isso. É por isso que chama calcificação, que você vai calcificar, eh esse meu produto. Então o que que acontece? Aqui as reações químicas que acontecem são todas reações reversíveis, exceto a parte da extinção da cal. Nesse processo de calcificação, a princípio a gente vai adicionar cal nesse licor verde, aqui, e a gente vai converter esse carbonato de sódio que a gente tem, aqui presente naquele meu licor verde bruto, a gente vai converter ele, em hidróxido de sódio. E isso acontece como? Utilizando a cal. Nos fornos, a gente vai recuperar essa cal que a gente utilizou, eh, com um processo de calcinação que ocorre aqui dentro. No geral, acontece o quê? Eu tenho meu licor verde, que está vindo ali da minha caldeira de recuperação, e primeiro ele precisa ser clarificado, porque ele tem uma quantidade de contaminantes presentes. Ele não tem só sulfeto de sódio ou só carbonato de sódio, ele tem alguns contaminantes presentes na madeira, que é o produtos que não foram, que não foram queimados corretamente, e alguns contaminantes da madeira também. Então preciso clarificar ele, que é remover essas impurezas. Essas impurezas a gente chama de dregs. Hã que é basicamente a precipitação desses sólidos dentro desse licor verde. Ele é rico em fósforo, em cálcio, sódio, potássio, enxofre, cobre, zinco. Eh, então o que que acontece? Todos esse material ele é solúvel, então a gente filtra esse material, e a gente consegue remover essas escórias, essas impurezas desse licor verde, que é os dregs. Esses drags hoje, que é um resíduo da fábrica, ele é o segundo resíduo de maior geração da nossa fábrica, ele está ali na casa de 2.000 toneladas por mês. Ele hoje, ele não tem a gente está estudando ele juntamente com a área de PD, juntamente com algumas empresas de cimento, pra utilizar ele na fabricação de cimento, ali na substituição parcial do calcário. Então ele está sendo estudado, pra gente ter uma destinação alternativa com ele. Então seguindo, a gente tem o rejeito aqui, os drags já, que o silo de cal, que é o estoque da cal que a gente tem, adicionado aqui ao meu slaker. E dentro aqui do meu slaker, eu vou ter já a reação ali do meu licor verde. O que que acontece? Essa minha cal, que tá entrando aqui, ela vai ser hidrolisada primeiro, que a gente chama de extinção da cal, e a gente hidrolisa formando hidróxido de cálcio. Essa cal hidrolisada reage, vai ser adicionada aqui ao meu slaker, mais o carbonato de sódio, que está presente nesse meu licor verde, vai reagir e vai formar
hidróxido de sódio e carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele vai seguir para os fórmulas de cálculo, que eu vou explicar depois. E aqui a gente formou então, basicamente, o que a gente chama então de licor branco bruto. Toda essa reação aqui, ela ocorre dentro desses reatores. Nessa como a cal também tem alguns contaminantes, ela não é 100% pura, mas alguns contaminantes que ainda ficaram presentes ali no meu licor verde, eu tenho nos meus slakers um processo de remoção de impurezas também. Que aí o que que acontece? Eu vou fazer essa reação de cautificação, mas eu preciso remover essas outras impurezas que a gente chama de grits. Esses grits, também, a gente tem uma geração ali de basicamente 250 toneladas no mês. Também, juntamente com os drags, estão sendo estudados hoje para substituição parcial do calcário no processo de produção de cimento, também para produção de porcelanatos e tudo mais. Para justamente a gente fechar o ciclo e gerar esse ciclo fechado, sustentável, hã, de máximo reaproveitamento, né. Então aqui eu tenho a minha reação que vai ocorrer nesses reatores aqui. Então aqui eu tenho a formação do que a gente chama de licor branco bruto. Então eu tenho licor branco bruto, que é hidróxido de sódio e carbonato de cálcio. Para o meu licor branco, ficar e além do sulfeto de sódio, tá gente, estou mostrando só o que é interessante para a reação aqui. Então eu tenho o meu licor branco, que aqui agora então eu tenho o hidróxido, que eu acabei de obter na reação de calcificação. O meu sulfeto de sódio, que foi, obtido lá da queima na caldeira de recuperação, mas eu tenho também lama de cal. Esse composto aqui, ele não me interessa. A gente chama de lama de cal ele, carbonato de cálcio. Então a gente tem que remover ele desse licor branco. Isso aqui não pode de forma alguma ir para o processo digestor, porque você entope as pneus digestor e você acaba ocasionando deficiência perda de rendimento no processo de cozimento dos cavacos na frente. Então o que que acontece? Esse carbonato de cálcio então precisa ser removido. Então a gente faz o que a gente chama de clarificação dessa desse licor branco bruto como? Através de filtros de lama. Então a gente remove, além desse carbonato de cálcio, as sais residuais de sódio, eh, e reduz a quantidade de álcool ali presente nesse meu carbonato de cálcio, né, porque eu quero remover só isso aqui, eu não quero remover isso e mais álcali. Então, essa clarificação tem como objetivo isso, remover de forma mais seletiva só o carbonato de cálcio. E aí nesse processo de filtragem da lama, nesses filtros de lama, eu tô lavando eu tô diluindo ali, nesses filtros. Eu tenho uns chuveiros lá dentro. E aí esse filtro, essa lavagem, desse licor filtrado, ele é o LBF, que é aquele licor branco fraco que a gente utiliza lá na caldeira de recuperação para transformar licor queimado mais o licor branco fraco, que vai gerar esse licor verde aqui. Então, na lama de cal, então a gente clarificou ela dentro dos filtros de lama. Então a gente vai, por fim, então, fazer a etapa final, que é beleza, recuperamos o carbonato de cálcio, essa lama de cal, e agora eu preciso, recuperar o que a gente tinha nela. Aí a gente queima dentro dos fornos, que são basicamente uns compridaços assim. Isso aqui é a parte do foguinho, que tá tudo aqui. Esse aqui, ele é comprido, e aí você tem a calcinação de toda dessa minha lama de cal. Então eu faço uma decomposição térmica aqui,
e eu tenho óxido de cálcio mais carbonato mais dióxido de carbono. Natália, para onde vai esse dióxido de carbono? Não vai completamente para a atmosfera. Esse, no nosso processo, como é integrado hoje a fábrica de papel, dentro da minha fábrica de papel, eu preciso de carbonato de cálcio. Nossa, Nath, por que não usa isso? Porque tem alguns contaminantes. Então, dentro da nossa fábrica, a gente também tem o que a gente chama de planta de carbonato de cálcio. Eh, e aí a gente pega esse óxido de cálcio, ele vai retornar para minha reação de calcificação aqui, para retornar todo o processo de extinção da cal e recuperação do hidróxido de sódio. O meu dióxido de carbono, ele vai para essa minha planta de carbonato de cálcio, que vai utilizar esse dióxido de carbono para formar carbonato de cálcio de novo e enviar isso para as máquinas de papel, para os ajustes lá no branqueamento do papel e tudo mais. Então é basicamente isso. Recuperada essa cal, esse óxido de cálcio, a gente armazena eles nesses silos de cal aqui, que aí retorna todo o processo. Então vê que o processo ele é todo fechado. E aqui a gente tem o licor branco, o licor verde e o licor branco. De indicadores que a gente tem aqui, eu vou ter a quantidade de licor branco que eu tô produzindo para esse meu cozimento, né, esse meu licor branco filtrado, quanto que eu tô produzindo de óxido de dióxido de cálcio, a temperatura dos meus fornos para fazer essa reação de calcinação, a concentração de álcali que eu tenho, que eu estou enviando para o meu licor de cozimento, ou seja, hidróxido de sódio, mais sulfeto de sódio. O tempo de reação naqueles meus reatores de calcificação também vai contar, bem como a temperatura para você determinar a velocidade de reação. Então esses são alguns dos indicadores que a gente tem ali para a parte de calcificação. Ah, Passando para utilidades agora, a utilidades é a parte que ela vai viabilizar tudo que é necessário para a produção de celulose, a parte de energia, a parte de água, de tratamento de efluente. Então, aqui, nas minhas áreas das caldeiras, no caso, para a nossa unidade, a gente tem 2 caldeiras a gás e uma de biomassa, além das 2 caldeiras de 2 caldeiras de recuperação, que eu já expliquei para você anteriormente. Na nossa unidade, a gente tem mais 2 a gás e uma de biomassa, que vão ser responsáveis pela geração de vapor. Por quê? Para auxiliar, porque só a caldeira de recuperação não gera vapor suficiente, que a nossa fábrica precisa. Hoje, para a nossa geração, nosso consumo hoje está em torno de 350 a 400 toneladas hora de vapor. Então, a gente tem o que a gente chama dessas caldeiras auxiliares. Eh, então, nessa minha caldeira de biomassa, a diferença é que você usa biomassa, então você pode ser madeira, pode ser lixo orgânico, você pode ser lodo primário. E a caldeira a gás utiliza como combustível gás natural. Nesse meu processo de geração, daqui tem a mesma coisa das caldeiras de recuperação, tá, gente? Em vez de ser licor aqui, no caso, vai mudar um pouco do sistema da caldeira para gás natural, e para biomassa, porque a nossa biomassa, ela é uma caldeira de grelhas, assim, ó, são grelhas vibratórias. Então, a minha biomassa toda vai caindo aqui dentro e vai queimando. Ah, e aí esse vapor que é gerado, da mesma forma, eu tenho água circulando em toda essa minha caldeira, que vai aquecer com esse meu calor gerado de combustão e vai enviar esse vapor para as minhas turbinas, que é um vapor superaquecido, um vapor, com que a gente chama de alta pressão, que está na casa ali dos 50 bar,
E vai passar pela minha turbina. E eu preciso que esse vapor seja superaquecido, porque se eu for um vapor saturado, eu tenho, eh, molécula de água também e eu posso prejudicar o desempenho das minhas turbinas. Então da mesma forma, combustão aqui, saída dos meus gases, passando pelos meus precipitadores eletrostáticos, eh, água entrando pela região dos economizadores e circulando toda a caldeira, e vapor sendo gerado para cá também. E os meus gases de combustão que eu já falei para vocês. E aqui, da mesma forma, os meus precipitadores eletrostáticos, eles capturam, aqui no caso, para a caldeira de biomassa, as cinzas, que são material orgânico que não foi degradado. Então, o precipitador eletrostático captura isso hoje. Hoje essas cinzas são resíduo e elas estão sendo empregadas, para reutilização, para a nossa equipe das áreas florestais, para recomposição de nutrientes do solo e também para fabricação de está sendo estudado para fabricação de fertilizantes e também é empregado para a parte de compostagem. Então, a gente tem algumas destinações para essas cinzas. Então, o meu vapor gerado aqui, ele vai passar pelas minhas turbinas. Aí aqui eu botei uma foto de uma turbina da gente aqui. Passa aqui pelas minhas turbinas, que é que nada mais nada menos do que o quê? Essas minhas turbinas, o que elas fazem? Elas vão basicamente gerar energia, que é converter essa energia potencial em energia mecânica. E aí gero eletricidade e eu reduzo a pressão desse meu vapor para vapor de média pressão, na casa dos 12 quilos ou 12 bar, e para vapor de baixa pressão, que é vapor ali na casa dos 5 quilos, 5 bar. Esse vapor, que é de média pressão, de baixa pressão, é então distribuído para as minhas áreas do processo, conforme eu falei que usava vapor, na parte de cozimento, na parte de pré-branqueamento, de branqueamento, bem como para a parte, justamente para essas partes de troca térmica e tudo mais. Então eu tenho todo esse processo, além de geração de vapor, para alimentar meu processo na forma de energia, eu gero energia elétrica também para alimentar o meu processo. Hoje, na nossa unidade, essa unidade de Suzano, a gente gera energia, a gente só que a gente, não a gente compra energia da rede também. Por quê? Porque a quantidade de energia que eu gero não é o suficiente para contemplar toda a fábrica, então a gente precisa dessa parcela de energia comprada para garantir a energia de consumo que a fábrica precisa. Em algumas outras unidades, na grande maioria delas, essa minha energia, toda a minha energia gerada é o suficiente, não só para abastecer a fábrica como Imperatriz, como parte dessa energia é excedente e você consegue vender ela para a rede, de volta. Hoje, isso dentro da Suzano já virou uma unidade de negócio também, que é a venda de energia elétrica, para a rede. Então a gente tem o que acontece aqui nesse processo de energia elétrica das turbinas? O vapor, que é coletado, ele é direcionado para essas turbinas que vai transformar trabalho mecânico, com o movimento dos geradores, né. Essa excitação desses geradores, ela vai criar um campo nessas bobinas de cobre, de armadura, e vai induzir as bobinas do estator. E aí, vai acontecer uma relação de transformação,
e que isso aí vai chegar nos terminais e a gente vai ter a tensão desejada de energia elétrica. Ah, e aí, passando um pouco dos indicadores. Eu tenho geração de energia elétrica pelas minhas turbinas, medida em megawatt-hora, bem como a distribuição de vapor para as áreas, a minha produção de vapor, e aqui eu tenho as minhas caldeiras de recuperação, mais as caldeiras auxiliares, que vão passar pelas minhas turbinas para gerar energia elétrica, que vai distribuir esse vapor para a fábrica. Bem como distribuir energia elétrica para a fábrica também. Então, para a gente, algum dos indicadores que a gente utiliza aqui é a pressão do vapor que está entrando e a temperatura do vapor também que está indo para as áreas. Tem áreas que precisam de vapor de alta pressão, de baixa pressão, outras áreas precisam de média pressão. Alguns precisam numa temperatura X, outros precisam numa temperatura Y. Então, a gente tem essa divisão para atender melhor todos os clientes de dentro da fábrica, né? No caso, as áreas. Dentro da minha área de utilidades, vou explicar para vocês. O tratamento de água, ele vai ser dividido basicamente em duas áreas. Eu tenho a área da ETA, que é tratamento de água, que a gente fala de água industrial, e eu tenho a minha ETAC-OTAC, que isso aqui vai ser tratamento de água para formar água desmi, que vai pegar essa água tratada da ETA e transformar em água desmi. Não é tudo que vai para cá, não vai para cá, tá, gente? É distribuído para o processo, parte vem para esse tratamento de água para caldeira, para alimentar a água específica para as minhas caldeiras. Então, o que que acontece? Na minha ETA, eu capto a água de alguma superfície, no caso da Suzana, a água do rio. Hoje, aqui nessa unidade de São Paulo, a gente capta a água do rio Tietê e do rio Taiaspeba. Devido à da qualidade muito ruim do rio Tietê, a gente tem uma quantidade de matéria orgânica muito grande nesse processo. Então, a gente precisa oxidar essa matéria orgânica. Então, a gente adiciona alguns químicos aqui dentro desse processo, para poder fazer essa pré-oxidação dessa matéria orgânica. Eu vou mostrar para vocês na tela os químicos depois. Uma vez pré-oxidada, a gente vai então fazer um ajuste a gente vai fazer a coagulação, a gente adiciona um polímero aqui nesse processo para fazer a coagulação e a floculação desses materiais em suspensão, para posteriormente ir para os meus decantadores. Toda essa extensão aqui são decantadores. Então, nesses meus floculadores, na Suzana a gente tem 4 decantadores desses. A gente tem esses meus floculadores que eles ficam com uma pá agitando, e eu tenho 3 zonas, uma de maior agitação, de média agitação e de baixa agitação, justamente para promover essas zonas de formação desses flocos, para poder ir para a decantação. Quando chega aqui na decantação, vai ter o fluxo para cá. Essa água, essa água tratada que está indo para aí, ela vai decantar, vai separar esses sólidos suspensos. Normalmente ali na casa de 10 micrômetros. Então eu separo essas substâncias. Esse material sólido embaixo do decantador, que é formado, o decantador ele vai atingindo uma zona de saturação. Esse aqui ele está limpo, o decantador. Quando ele está muito saturado, essa parte toda aqui fica tudo marrom, porque eu já tô com uma quantidade muito grande de sólidos ali presentes, então eu preciso drenar esse decantador e lavar ele. Esses materiais sólidos a gente chama de lama da ETA. Tem alguns componentes orgânicos, assim como tem alguns inorgânicos também.
E aí, essa lama da ETA, hoje a gente direciona isso para o efluente, pra ser tratado junto com o efluente das outras áreas da fábrica. E posteriormente a água decantada, então ela passa para a etapa de filtração, que é a parte que vai remover essas partículas que não foram removidas ali na decantação. Eh, Essa filtração passa posteriormente para um ajuste de pH com soda, e todo esse tratamento de água tem que atender o padrão de potabilidade. Eh, e aí, a gente faz também aqui a correção residual de cloro, que a gente utilizou lá no início para fazer a oxidação dessa matéria orgânica. Eh, Essa filtração, essa água que vai passar por filtração, a água decantada que vai para o filtro, ela vai passar por um meio poroso, e aqui eu botei um corte do filtro para vocês terem ideia. Que aí normalmente são utilizados alguns tipos diferentes de camada, no nosso caso a gente usa filtros de areia. Eh, e aí posteriormente a essa etapa de filtração, eu esqueci de colocar aqui, a gente tem a etapa que a gente chama de desinfecção, que é a gente adiciona ali ajustes finais ali na potabilidade da água, que é para garantir um meio isento de micro-organismos, então a gente adiciona hipoclorito de sódio e cloro gasoso. E aí então a gente tem água tratada. Eh, na parte da tratamento de água para caldeira, eu tenho essa água tratada aqui, e eu preciso tratar ela para poder alimentar as minhas caldeiras e gerar vapor. E eu preciso dessa água diferenciada. Opa. Eh, que é basicamente o quê? Hã, eu vou remover sais que eu tenho presentes nessa água, além de empobrecer essa água em oxigênio. E tirar outros materiais como carbonato, que não são interessantes para as minhas tubulações, para a minha caldeira, porque podem gerar entupimentos, corrosão. Então hoje, dentro da nossa planta, existem plantas que são de osmose reversa, na nossa a gente usa resinas de troca iônica. Então basicamente tem a minha água tratada, aqui eu coloquei a foto dos tanques de resina, que entram água tratada para fazer essa troca iônica, aí pode ser um trocador aniônico ou catiônico, ou os 2, que a gente chama de leito misto. Eh, Hoje a água tratada a gente passa então por um filtro de carvão, a princípio. Eh, Esse filtro de carvão, posteriormente a gente vai remover alguns íons aqui já presentes desse filtro de carvão, e o filtro de carvão é semelhante a um tanquezinho desse também, tá, gente. Esse filtro de carvão, ele vai passar por uma resina de troca aniônica primeiro. E aí ele vai trocar, eh, aliás, primeiro a catiônica, tá. Então ele vai reter esses íons de cálcio, de magnésio, de sódio, e ele vai reter na forma de ácido carbônico, na forma de SO4, na forma de cloro, e vai liberar íons H+. Eh, Posteriormente à parte de troca, eh, catiônica, a gente passa por o que a gente chama de torre de descarbonatação. Essa torre de descarbonatação, é isso mesmo, vai descarbonatar a água. Ela é uma torre, mais ou menos nesse formato, então a água entra e é descarbonatada aqui nesse processo. Eh, Da descarbonatação, a gente vai passar por uma etapa, antes de ir para a desaeração, a gente tem uma outra troca iônica, só que agora é uma troca aniônica. Então a gente faz a troca aniônica, e aí a gente vai reter esses íons que a gente formou aqui,
a gente formou HCO3, SO4, Cl-, SiO2-, a gente troca, de novo essa troca aniônica e vai reter esses ânions que a gente formou aqui, a princípio na troca catiônica. E aí a gente vai liberar as hidroxilas. Uma vez tratada essa água, nesses 2 processos de descarbonatação e troca iônica, a gente precisa, por fim, fazer uma desaeração dessa água que ela já está uma água completamente desmineralizada, sem íons, sem sais minerais, mas a gente precisa, remover alguns gases corrosivos que a gente tem nessa água ainda, que no caso é o oxigênio e o dióxido de carbono. Então, o que que a gente faz aqui nessa etapa? A gente adiciona, o desaerador, ele parece um balão, assim, também, tipo um balão numa caldeira também. Imagina esse negócio mais comprido, só que na horizontal, assim. Então, utilizando o vapor para aquecer e você, né, remover o oxigênio, sequestrar o oxigênio, você também tem adição de alguns sequestrantes de oxigênio aqui nesse processo, como sulfito de sódio, hidrazina ou carbohidrazida. E por fim, você acerta, depois que você sequestra esses gases de oxigênio e de dióxido de carbono, por fim, você faz um ajuste de pH dessa água DESMI, que é normalmente utilizando amônia, para acertar esse pH aqui nesse nessa água DESMI. Por fim, que você tem essa água DESMI, aí você consegue alimentar as suas caldeiras, tanto as caldeiras de recuperação quanto as caldeiras auxiliares, que vão, então, gerar o vapor de alta pressão. Eh, e por último, que a gente tem, por último, eh eh, perdão, os indicadores antes de passar para ETE. A gente confere na água tratada, tanto da água para caldeira quanto para água industrial, a gente tem que medir pH da água, medir condutividade, medir temperatura, medir a quantidade de íons que eu tenho presentes porque esses íons geram sais, minerais. Esses sais minerais, se eles estiverem presentes em alta concentração nessa água DESMI, quando eles, irem para as se eles estiverem dentro em altas concentrações nessa minha água, que vai ser alimentada nas minhas caldeiras, eu vou ter basicamente levando água e alguns sais. Esses sais, eles aderem às paredes das minhas tubulações e acabam ocasionando alguns tipos de entupimento. Então você pode ter problema com pressão e temperatura na caldeira, bem como você perde troca térmica ali entre a água e os gases de combustão, ou na passagem mesmo desses gases de combustão até a saída deles pela chaminé. Você tem que medir turbidez também, hã hã, além disso tem que medir a questão do pH, já falei. A cor da água tratada, aqui especificamente para água industrial, tá, esses daqui, água industrial, esses daqui para as 2 tratamentos de água, esses daqui. E aqui a gente tem que mensurar que é o consumo de químicos. Pra vocês terem ideia, como a água do Tietê é muito ruim, a gente acaba tendo uma quantidade muito maior de químicos para poder fazer esse tratamento. Então, é um ponto que a gente tem que ficar em monitoramento o tempo inteiro, porque, a gente dosa muito no processo, então a gente tem que ficar, por exemplo, verificando estoques, para ver se tem o nível ainda para manter, se dá para qual é o tempo de campanha daquele tanque, enfim, são alguns dos indicadores.
além de outros indicadores para água industrial, como dureza, como alcalinidade, sílica, ferro. São alguns outros pontos, eu coloquei alguns principais aqui. E por fim, para a área da estação de tratamento de efluentes, a gente vai ter o efluente bruto da fábrica, que vem das minhas áreas de branqueamento, das minhas áreas do pátio, calcificação, de todas as áreas que a gente comentou. Esse efluente vem para cá, que a gente chama de efluente bruto, e a gente não pode descartar ele dessa forma no rio de volta. Então o que que acontece? O efluente bruto, ele tem um tratamento primário, passa por um tratamento secundário, que é um tratamento primário, a gente fala de remoção de sólidos, totais, sólidos suspensos aqui, e nesse tratamento secundário você vai ter um tratamento biológico. E por fim, você tem um efluente tratado. E como que acontece cada um desses tratamentos? Na nossa unidade, o tratamento primário do efluente, ele consiste da seguinte forma: hã, eu tenho o gradeamento, que é esse aqui que eu mostrei a foto para vocês, ele vai reter algumas partículas maiores que às vezes passam, plástico, madeira, alguns materiais maiores. O efluente que passa por aqui, ele está sendo monitorado o pH dele. Por conta do efluente da fábrica, ele ser um efluente alcalino, ele não é necessário, por muitas vezes, você dosar soda ali para controle de pH, por exemplo. Mas você monitora o pH para você não ter um efluente muito alcalino, então, por vezes, você dosa, eh, hã, ácido sulfúrico aqui. Mas muito raramente. Por quê? Porque no meu processo de produção do branqueamento, eu tenho um efluente que a gente chama de efluente ácido. Então acaba equilibrando esse efluente, bem como a gente tem o que a gente chama de licor residual. A gente tem uma planta química que fornece dióxido de cloro para o branqueamento, e nesse processo de produção do dióxido de cloro, eu tenho o que a gente chama de cloro residual. Esse cloro residual, a gente armazena ele num tanque para voltar para o processo, mas ele também pode ser utilizado aí para dosagem, para controle de pH aqui nesse meu efluente. Então, o efluente vai e passa direto e vem para o meu decantador. Aqui é o meu decantador, geral. A gente tem 2 sistemas com uma fábrica integrada, a gente tem um decantador para celulose e um decantador para papel, mas o princípio é o mesmo. Aqui eu estou apresentando o de celulose. Eh, Nessa etapa de decantação, eh, você vai ter a remoção desses sólidos em suspensão, bem como o óleo, que aqui a gente tem uma caixa, não sei se vocês estão dá para ver, que todo o material que fica em suspensão aqui, ele vai sendo absorvido por essa caixa aqui. E o material sedimentável, os sólidos sedimentáveis, esse decantador ele funciona assim, ó. E aqui eu tenho essa ponte. Essa ponte, ela fica circulando tudo aqui. E aqui, tá vendo esses negocinho? Eu tenho uns raspadores de fundo. Então, o meu efluente, ele tá chegando por aqui, ó. Tá chegando por aqui. Ele é alimentado por baixo desse decantador, não por aqui por dentro. Ele não tá entrando por aqui. Ele vai en passar uma tubulação por baixo do decantador e ele vai subir aqui por cima, e dentro daqui desse meio, desse miolo, a gente fala que a gente chama de castelo. Esse castelo aqui dentro, ele tem vários quadradinhos, parece um castelinho mesmo. E aí o efluente é distribuído para todas as áreas, para toda ao redor do decantador. Então,
Esses raspadores, no caso a ponte está girando, esses raspadores eles têm como decantador assim, esses raspadores são assim, ó. Então eles vão circulando e vão removendo esses sólidos para cá para o centro, para cá para o centro. Aqui, dentro desse meio, tem uma bomba, que a gente chama de bomba vertical. Essa bomba vertical, ela vai fazer a captura, vai bombear esse efluente, esses sólidos, que não tá sólido seco, é um sólido úmido aqui, ainda tem uma quantidade de efluente, aqui tudo que está circulando, então ele captura efluente de suspensão e esses sólidos, suspensão não, esses sólidos sedimentáveis, e vai bombear isso para um outro tanque que é aproximadamente igual a esse que está por aqui, ó, aqui, que é outro tanque da mesma forma, que a gente chama de espessador. Esse espessador, ele vai espessar o lodo. Ele vai ser basicamente para fazer esse mesmo processo ali de quase de sedimentação, mas mais pro sem esse auxílio desse rolamento aqui. Aqui também a gente tem uma bomba, hã, tem 2 bombas aqui, que vão enviar isso para nossas parte de, desaguamento, que no caso seria a nossa secagem. A maioria das fábricas utilizam centrífugas para o desaguamento desse efluente, para você remover sólidos e ter o lodo primário, mas na nossa, como é uma fábrica antiga, a gente tem não é assim. Então aqui, nesse espessador, o decantador, ele bombeia aqui para esse espessador em torno de 3% de consistência. Sai do espessador para essas mesas, que a gente chama de mesas desaguadoras. É o mesmo princípio da tela, da central de lavagem, daquela parte de depuração, só que aqui é só um processo simplesmente de você não tem vácuo, você não tem nada. Eh, tem a mesa aqui, é alimentado numa tela, todo o efluente é alimentado aqui, e vai formando e tem uma série de rolos prensa aqui. Então a tela vai passando nesses rolos, e você vai prensando o efluente e formando uma manta, que é uma manta de lodo. Então sai daqui com 5%, e aí forma essa manta de lodo aqui no nessas mesas desaguadoras. Eh, aqui, nessa manta que já é o lodo primário que a gente tá formando, tá na casa de 20% de consistência já. Então eu tô prensando o lodo aqui. Nessa etapa aqui, para você facilitar a aglutinação e a formação dessa manta de lodo aqui nesse processo, você adiciona um polímero nessas bombas. Dentro dessas bombas, depois da captação delas para enviar para essas mesas, eu tenho um polímero que ele é adicionado para ir para essas mesas. Forma essa manta nas mesas desaguadoras e eu elevo a consistência desse desse lodo para 20%. Passando dessas mesas desaguadoras, eu tenho uma última etapa de secagem, que a gente chama de roscas screw, que é basicamente, imagina um um equipamento assim, e aqui dentro é tipo um parafuso, por isso screw. O lodo dessas mesas, ele cai num vão aqui, e por gravidade, ele vai cair na caixa que alimenta essas roscas. As roscas prensam esse lodo
e esse lodo cai na caçamba por fim, que é o lodo que a gente chama de lodo primário. E aqui a gente tem a formação ali de outro rejeito da fábrica, lodo primário, que é o que tem maior geração hoje, que a gente gera na casa de 4.000 toneladas por mês. Ah, esse lodo hoje, ele é destinado de algumas formas diferentes. Em algumas unidades é possível queimar, na nossa não é possível queimar. Aqui ele sai na casa dos 30% de consistência, então por conta da elevada umidade, não é possível queimar, principalmente porque a nossa caldeira é uma caldeira de grelhas. Eh, então não é possível. No, eh, no caso, o que a gente faz aqui, esse lodo primário a gente vende ele para alguns parceiros. Por exemplo, para reciclagem, que é o principal. O pessoal pega esse lodo, como ele tem uma quantidade de orgânicos em relação à quantidade de inorgânicos, que está ali na casa dos 50%, 50% de orgânicos e inorgânicos. Esse lodo, algumas empresas tratam ele para substituição do que a gente chama de aparas, nas fábricas de papel. eh, então é possível substituir essas aparas, e aí você consegue fazer, por exemplo, eh, papel reciclável, em alguns casos, consegue algumas empresas estavam estudando para fazer areia para gato, bem, porque eu tenho uma quantidade de inorgânicos também. Então, hoje esse resíduo é vendido. Quando a geração dele é muito alta ou a qualidade está muito baixa, no sentido de estar muito úmido porque meu processo não está eficiente ou porque, ah, opa, ou porque a minha quantidade de orgânicos está muito baixa, eu só tenho inorgânico, então eu não consigo reciclar isso aqui, substituir por aparas. Então eu acabo gerando uma quantidade muito grande e a gente estoca ele, o que a gente chama de entreposto. Justamente para não ter que destinar esse resíduo para aterro, para algum lugar. Então a gente estoca esse material e faz um mix dele com algumas outras quando o lodo melhora. Então a gente pega o lodo ruim com o lodo bom, faz um lodo bom e consegue vender ele posteriormente. Esse é um ponto. No tratamento secundário, o que que acontece? Eu tenho aqui os sólidos que entraram para cá, eu bombeei e mandei para toda essa etapa que eu mostrei para vocês, que gera o lodo primário. O meu lodo secundário, o que acontece? O que fica teoricamente sedimentou os sólidos, então o que está vertendo desse líquido para cá, ele passa ele vai para essa calha ao redor aqui do decantador, e ele vai para uma etapa aqui que é um tubulão, essa parte líquida, vai para um tubulão que a gente vai alimentar as nossas lagoas. Algumas empresas trabalham com, lodos ativados para tratamento biológico. A gente, nessa unidade aqui, e em outra, se eu não me engano, a gente trabalha com lagoas de aeração, que é basicamente nada mais nada menos que isso aqui, ó, que tá na foto aqui. Então eu tenho aqui, ó, aqui é aquela minha ETzinha, todo aquele meu sistema de deságue, de mesas, roscas estão aqui. Aqui é meu decantador que eu mostrei para vocês. Deixa eu botar o laser. Tá pequeno esse negócio. Ué, não consigo mudar não. Mas tá aqui, ó. Aqui, aqui é o meu decantador e aqui é o tubulão. Pá, 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 pá. E eu alimento aqui a minha lagoa de aeração. A lagoa de aeração tem todos esses braços. São 8 braços de lagoa de aeração.
No caso eu tenho esses círculos que são formados, é as zonas de aeração, que são promovidas por motores de aeração. Tem um motor que fica girando, e forma essa coroa de aeração, que promove, com os micro-organismos aqui dentro, o tratamento biológico desse meio efluente. Por fim, terminada a lagoa de aeração, esse efluente vai para essa lagoa de equalização, que a gente também chama de lagoa de polimento, para poder estabilizar e você ainda remover alguns sólidos que possam sedimentar aqui. E por fim, é retornado ao rio esse efluente tratado. Então o que a gente tem de indicador aqui? Consumo a gente não dos químicos a gente tem aquele ácido sulfúrico, mas é bem pequeno, bem esporádica a utilização dele, devido ao efluente da fábrica ser bem equilibrado entre ácido e alcalino. A gente tem que medir a temperatura do efluente tratado, porque você pode, senão você pode prejudicar a fauna presente ali dentro daquele rio, enfim, do ambiente. Porque com temperaturas mais altas, eu tenho, uma maior, solubilização dos gases. Se eu tenho uma maior solubilização dos gases, eu tenho pouco concentração de oxigênio nessa água, nesse rio. Baixa concentração no rio, do oxigênio. Se eu não tenho oxigênio suficiente para o rio, consequentemente, eu posso estar prejudicando, deixando esse ambiente pobre para esses meus peixes e aí, enfim, pode acontecer algum problema. Tenho que medir DBO, que é a quantidade de carga orgânica, DQO e DBO, eles vão mensurar a quantidade de carga orgânica que eu estou mandando para esse meu rio. Hoje existem parâmetros legais para esses 2 aqui, toda fábrica possui uma licença de operação para poder fazer isso, que é basicamente, hã, cada uma vai ter um limite legal estabelecido pelo órgão ambiental. No caso de São Paulo, o órgão ambiental da gente é a CETESB. Pra ir para o Maranhão é a SEMA, então vai depender muito de qual é a licença de operação de cada fábrica. Normalmente é estabelecido, você mensura isso em concentração, miligrama litro, mas a maioria das licenças, elas estão estabelecidas que você tem um limite específico em tonelada dia para você enviar para o efluente, que é medido como? Em termos de, você pega essa concentração e multiplica pela vazão de efluente. Multiplica a vazão com concentração, você tem tonelada dia de quanto de material está indo. Algumas outras licenças estão relacionadas à eficiência de remoção de carga orgânica, que é o quê? A diferença entre a DBO de entrada menos a DBO de saída, dividido pela DBO de entrada, multiplicado por 100. Então você tem uma eficiência de remoção. As lagoas aeradas, elas não possuem uma eficiência de remoção tão grande. Ah, hoje, para a nossa unidade, a nossa trabalha entre 60 e 70%, 75% de remoção, dessa carga orgânica. Em algumas outras unidades, chega a atingir ali a casa dos 88%, mínimo de 88%. Mas o melhor método mesmo para tratamento biológico está ali nos lodos ativados. Por exemplo, para a Imperatriz, o limite legal é que a fábrica tem que atingir no mínimo 90% de remoção, esse é o mínimo para o tratamento, por limite legal, mas o tratamento de lodos ativados deles lá possibilita uma remoção de 99% da carga orgânica. Então é muito eficiente mesmo. pH do efluente tratado, você tem que mensurar. Cor também, para você não alterar a cor do rio que você está enviando para o efluente.
Sólidos suspensos, você também tem um limite legal, então tudo isso é mensurado. E um outro ponto que eu esqueci de falar, eh, o tempo de retenção aqui é de 5 dias. Então o que entra aqui para sair aqui, 5 dias. Algumas unidades trabalham com são 7 dias, vai depender muito. Lodos ativados, normalmente, você trabalha com 7 dias de retenção. Eh, e é isso, para a parte de utilidades. Então vocês puderam ver que a ecoeficiência industrial está presente, e tanto na parte de fechamento dos ciclos, de recuperação química, bem como destinações alternativas de resíduo, como tratamento dos gases gerados nesse processo, bem como o consumo de água, eh, tanto a parte de eficiência industrial, como a ecoeficiência, quanto o meio ambiente, eles estão bem entrelaçados, porque a gente busca ao máximo reutilizar, tratar, consumir novamente, coprocessar, para evitar, e gerar menos impactos ambientais, né. Eu vou mostrar para vocês agora uma telinha, que é a telinha do de processo genérica que eu falei para vocês entenderem mais ou menos, eh, como que é basicamente um dia a dia ali, na indústria, de tudo que a gente monitora. Eu mostrei para vocês alguns pontos aqui, mas eu vou mostrar para vocês o geralzinho aqui da nossa, deixa eu tirar da apresentação da TV. Eh, quando vocês estiverem vendo, é só me avisar. Tá vendo já aí? Sim, tá aparecendo aqui já. Tá. Isso aqui é a planta de celulose resumida. Alguns dos indicadores lá que eu mostrei para vocês, estão aparecendo aqui. Isso aqui é uma visão geral de todo o processo. Os parâmetros que conforme eu falei para vocês, por exemplo, aqui a gente tem o digestor. O meu digestor, aqui aquelas variáveis que eu comentei: capa, viscosidade, sulfidez, carga alcalina. Aqui eu tenho minha central de lavagem, que é a gente chama de central de lavagem toda a parte de depuração, lavagem e deslignificação da polpa. Então tá aqui. E aqui os parâmetros de capa, alvura, viscosidade, consumo de vapor, eficiência de deslignificação. Aqui as mesas de lavagem, aqui eu tenho o meu branqueamento, olha, as torres de branqueamento, os 3 estágios, D0, PO, D1. E as minhas prensas depois de cada branqueamento, e aquelas variáveis que eu mostrei para vocês, as alvuras de cada estágio, o capa que está entrando, o consumo de vapor desse meu processo. E aqui o armazenamento da minha polpa, que nos tanques de alta consistência, que a gente chama. Eh, e daqui alimentando para posteriormente para o papel. Para minha área de utilidades, aqui eu tenho as campanhas dos meus tanques de resinas oleolicas, tenho os níveis de água industrial que eu tenho da fábrica, a pressão da rede, da linha, a quantidade de condensado que eu estou retornando para o meu processo. Condensado é aquele vapor puro que condensa ali naquele primeiro estágio da evaporação para retornar. Aqui eu tenho as minhas evaporações, eh a parte aqui dos sólidos presentes no LP15, vê que o nossos sólidos tá 18%. Eu tenho aqui, os sólidos na saída do do
da evaporação, está na casa dos 65%. A minha eficiência de evaporação, que é a relação evaporado, vapor vivo, está em 5,3. Então tudo a gente está medindo, aqui as minhas evaporações. As minhas caldeiras de recuperação aqui, a gente tem 2, CBC3 e Gotawerk, que aqui é a quanto de queima por dia a gente está tendo. O específico é quanto de vapor eu estou produzindo em relação à quantidade de tonelada de sólidos queimados, mensurando aqui qual a quantidade de sólidos que está entrando para queima, qual o meu percentual de redução, ou seja, o quanto de eficiência de redução eu estou tendo na minha caldeira, quanto que eu estou reduzindo de sulfato de sódio para sulfeto de sódio. Aqui eu tenho a parte do vapor que eu mostrei para vocês, eu vou abrir direitinho aqui, para vocês verem. Então eu tenho aqui o vapor de todas as minhas caldeiras, que está produzindo uma quantidade de vapor. Aqui a gente tem um coletor, que está na casa de 44 bar, que está alimentando as minhas turbinas. Eu tenho 2 turbinas hoje. Essas minhas turbinas têm uma região de contrapressão, que reduz a pressão para 5 bar, e uma região de extração, que produz o vapor de média pressão. E aqui eu estou gerando, o meu específico do vapor, eu estou usando 12 toneladas para gerar 1 megawatt de energia elétrica. E aqui, tem a região onde é distribuído cada um desses vapores, por exemplo, para as máquinas de papel ou para as outras áreas do processo, como branqueamento, central de lavagem, para os meus desaeradores, para as minhas evaporações. Além disso, também tem, deixa eu abrir aqui, a parte da calcificação que eu mostrei para vocês, que é a parte de você tem aqui, por exemplo, a alimentação do licor verde bruto, que passa pelos meus filtros. Dos meus filtros, eu tenho o meu slaker aqui, que eu tenho cal mais licor verde bruto, que vai ter um tempo de reação. Hoje, meu tempo de reação, por exemplo, é 1 hora em cada reator. Aqui eu vou ter a formação do meu licor branco bruto. Esse meu licor branco bruto vai passar por um filtro de lama. Cadê os filtros, gente? Não tô enxergando. Licor. Calcificação, os licores verdes brutos. Não tem a foto do filtro aqui. Ah, não, tá aqui, ó. Tem um filtro de lama aqui, que a gente chama de FLs, os meus filtros de lama, aqui, que filtram e mandam esse licor branco filtrado, clarificado, que no caso só tem agora o licor branco filtrado vai para o processo, e o que extrai de lama de cal vem para os meus fornos aqui. Esses meus fornos ali queimam em torno de 600 graus Celsius e vão recuperar o óxido de cálcio e vão armazenar, por exemplo, nos silos aqui embaixo. Então, só para dar uma mostrada para vocês, uma ilustrada aí no processo como um todo. E aqui eu vou mostrar para vocês a ETA, basicamente aqui mostrando os indicadores que eu mostrei para vocês também, que a gente monitora. pH, cloro, turbidez. Os químicos que a gente dosa para pré-oxidar, que a gente dosa a solução de ácido sulfúrico, hipoclorito e purate, que é um químico da Nalco, que pré-oxidam essa carga orgânica. A gente vem para uma canaleta de água bruta, a gente mede o pH dessa água, e aí essa água bruta vai para esses floculadores. Aqui são dosados aqueles polímeros que vão fazer a parte de floculação em 3 regiões, ó. 1, 2, 3.
essa água vai para uma calha intermediária que vai ser distribuída para os meus decantadores. Esses meus decantadores vão, então a gente vai ter a decantação, os sólidos sedimentáveis vão ficar embaixo e o que é aceite vai passar, transbordar aqui nos meus decantadores. Vai ter uma parte vertedora aqui que vai para uma canaleta que a gente chama canaleta de água decantada. Essa canaleta alimenta todos os meus filtros. E esses meus filtros vão fazer a parte de filtração. Por fim, a gente faz aquela zona de desinfecção, que vai ser adicionando cloro gasoso e equalizando o pH. E aí a gente alimenta tanto o reservatório inferior quanto superior. O reservatório superior, ele é utilizado aqui, no caso, para fazer a contralavagem desses filtros. E o reservatório inferior manda água industrial para a fábrica, que no caso aqui a gente está em 3.400 agora. E quando a gente lava esse decantador, a gente, para pegar aqueles sólidos que sedimentaram, a gente chama de lama da ETA, que a gente manda para o efluente também, e a contralavagem dos filtros a gente manda para o efluente para ser tratado também. Então é tudo com ciclo fechado. E hoje, para finalizar, a gente também está estudando aí as possibilidades de reutilização do efluente final da fábrica, para a gente diminuir esse impacto ambiental, reutilizar ainda mais o nosso processo e reaproveitar ainda mais essa parte. E também outras utilizações para condensado contaminado, que é aquele condensado B da evaporação que a gente utiliza na lavagem das mesas. Além de alguns outros projetos empregados na parte de consumo de água, para redução do consumo de água, em que a unidade a gente está com uma meta arrojada de redução de 30% da nossa captação específica de água e reduzir aterro até 2030, se possível, a gente reduzir resíduos enviados para aterro ao mínimo possível ali até 2030. No geral, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro algumas coisas, então tem aí alguns minutinhos ainda para perguntas e dores e tudo mais. Não sei se a galera teve pergunta, não mandaram aqui ainda, mas eu fiquei com uma curiosidade. Os indicadores que tu falou, eles são monitorados por isso aqui, essa figura enorme? Isso, são monitorados todos por essa tela de processo que eu mostrei para vocês, que é a gente chama de... É o nosso banco de dados de variáveis, vai. Todos os nossos instrumentos em campo, eles captam o sinal e enviam esse dado para esse sistema que mostra todas essas informações para a gente. Legal. Quem é que faz esse monitoramento? Todo mundo. Todo mundo. Vai depender muito da área, mas todo mundo tem que olhar. Assim, eu tenho engenheiros de produção, engenheiros de processo dentro de cada área, né? Basicamente são eles que são responsáveis pelo atendimento. Eu tenho um engenheiro de produção que ele tá ali, ele tem que garantir a produção para tal área. O meu engenheiro de processo, ele é o cara que já vai olhar mais para essas variáveis, para poder justamente verificar os parâmetros de qualidade, né? Minha área está atendendo a qualidade que eu preciso entregar, porque cada área é uma, como vocês puderam ver, uma cliente da outra. Então eu não posso mandar tudo cagado para outra, porque senão, né, vai acontecer algum problema na outra. Vai depender muito mas no geral todo mundo olha isso aí diariamente, além de que eu tenho os engenheiros, mas eu tenho os operadores da fábrica, que é a galera que opera as plantas mesmo. Então eles têm umas telas, cada um tem umas 3, 4 telas que eles ficam olhando diariamente, 24 horas, 7 dias por semana, além do coordenador da fábrica, para justamente
ter toda essa visão no geral. Peraí, gente, deixa eu atender o interfone aqui. Entendi. Tudo bem. Vamos esperar ela voltar aí pra gente fazer as perguntinhas. Pessoal, aguardem aí, viu, que tem um sorteio no final. E se tiverem mais perguntas, podem mandar aqui no chat. Ou ligar o microfone também. Tá? Tem duas perguntinhas aqui, Nath, no chat. A primeira pergunta é da Maiara, não sei como é que fala, desculpa. Uma pergunta mais para a área de gestão. Você lidera alguma equipe ou algum projeto? Maiara, não. Tá. Nath, não dá para ouvir a voz, eu acho. Não sei se sou eu. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Tá sem som. Tá dando pra ouvir agora? Sim, Então, agora sim. hoje eu tô liderando 3 projetos. Um tá relacionado à redução de consumo de água. Então, a gente tá fazendo um grande projeto justamente por conta dessas metas da fábrica, que é reduzir alguns consumos de água. Então, para isso, o que a gente tem que fazer, né? A gente acaba, como eu sou da área ambiental, eu não sou o dono do processo em si, a gente precisa muito de. Você tem que ter o contato com o dono do processo, você tem que entender, você tem que estudar. E por mais que eu estude e dê uma alternativa, tipo, eu preciso dele para empregar a solução e para ter a avaliação técnica. Então, a gente precisa ter esse jogo de cintura para poder fazer isso. E para isso, a gente tem que, além de estudar teoricamente, tem que ir na área, tem que fazer inspeção, tem que avaliar como, se não tem como. Então, assim, Nath, mas abraça todas as áreas de uma vez? Não. Aí a gente vai ter que atacar nos grandes players ali das áreas, né? A gente faz um pareto e vê quem que consome mais água na fábrica hoje e vamos começar atacando nesses pontos, né? E aí, vendo as possibilidades. Beleza, essa área consome bastante água, mas não tem alguma oportunidade de redução. Então, a gente vai se equalizando por isso aí, vai estudando as opções dentro de cada área, né? Não dá para atacar tudo, mas a gente tenta atacar. O outro projeto é na área de soft sensor. Estou criando um soft sensor para calcular a probabilidade de ocorrência de um evento de odor. Então, eu tenho que olhar para a minha fábrica, saber quais são as minhas variáveis principais ali que impactam na minha geração de odor ou não, e criar um sensor que possa falar assim, cara, do jeito que a fábrica está hoje, a probabilidade é de X% de você ter uma geração de odor. Então, esse é um projeto. Então, eu tenho que envolver a operação também, porque não adianta nada eu criar o sensor e não utilizar depois. Mas também você tem que acabar envolvendo. Você tem que envolver as áreas, além deles comprarem o teu projeto, eles têm que. O pessoal te ajuda muito, né? Eles te dão o conhecimento necessário, porque imagina, vamos supor que eu não sei, eu tenha feito um mapeamento. O trabalho que a gente está fazendo agora é o seguinte: eu mapeei 130 tags, que a gente chama tags, 130 variáveis que podem impactar em odor. Mas, pô, eu vou usar tudo. Será se tudo faz sentido ou não? Então, você tem que ter esse jogo de cintura também. E o outro ponto que a gente precisa, que eu também estou trabalhando, é num projeto, mas é mais relacionado à gestão de indicadores, que é criando um repositório único para mensuração dos indicadores de forma automatizada de todas as unidades do Brasil.
da unidade Suzano. Então, é mais para a parte de gestão de indicadores mesmo. Esses 3. Show. Tem outra pergunta aqui do João. Ele falou sobre essa redução do consumo de água. Já estudaram sobre o uso da água dessalinizada ou é muito inviável financeiramente? Então, a gente faz estudo do que a gente tem no processo. Você fala para usar água dessalinizada, como assim? Porque a gente não tem. Não sei se eu entendi. O preço da água dessalinizada ou muito inviável financeiramente. É porque, assim, a gente trata a água e trata a água para caldeira. A gente não tem essa água dessalinizada. Então, não sei se faz sentido a pergunta. Não sei se eu captei de onde, mas dentro da fábrica a gente não tem essa água, não. Qualquer coisa ele pode explicar melhor depois. Tá bom. Tá. Tem outra pergunta aqui do Felipe De Luca. Ele perguntou qual foi a maior dificuldade que você teve na aplicação da metodologia Seis Sigma e qual sugestão daria para quem quer aplicar a metodologia. Então, acho que o primeiro de tudo não existe metodologia certa ou errada. Existe metodologia que resolve teu problema. Então, você vai ter uma dificuldade, não é nem uma dificuldade, porque a metodologia é muito bem mastigada, mas às vezes ela traz algumas ferramentas e necessita muito, por exemplo, de documentação, e às vezes acaba isso não sendo tão prático assim, mas ele te dá, de fato, um mapa bem certinho de tudo que tu vai fazer. Mas acho que o grande problema é esse, talvez seja muitos detalhezinhos que você tem numa metodologia Green Belt, ou Six Sigma no geral, que talvez não seja interessante para o teu projeto. Talvez para o teu projeto, por ele ser um projeto de simples complexidade, você pode aplicar simplesmente um A3 ou um PDCA. Então, você tem que ver qual é a característica do teu projeto, o que você quer ganhar com ele, e ver qual é a metodologia necessária. Porque quando você trabalha com Six Sigma, você precisa ter uma série de ferramentas de qualidade. A Pareto é ferramenta de qualidade, análise estatística. E para você ter essa análise, às vezes, você precisa ter muito dado. E se você não tiver o dado, o que você faz? Então, talvez você tenha que ir para um outro curso de metodologia. Show. O João tem outra pergunta aqui. O Deluca entendeu. Tá, o João tem outra pergunta. Ele falou o seguinte: os projetos que propõem costumam ser bem aceitos ou a questão do custo-benefício afetam bastante para implementar? Então, os projetos, todo ano, a gente tem o que a gente chama de bússola estratégica da unidade. Na verdade, é um cascateamento. Você tem as metas da grande diretoria e as metas para a empresa no geral, que são destrinchadas para cada uma das unidades de negócio, que dentro de cada uma das unidades de negócio, a de celulose, por exemplo, é destrinchada no que cada área precisa fazer para aquilo acontecer. Então, normalmente, quando é isso que a gente chama de sala estratégica. Essa sala estratégica é justamente para os projetos que a gente dá ideia, eles são passados ali por um comitê, e aí a gente vai decidindo o que a gente prioriza agora no momento, porque não dá para fazer vários projetos ao mesmo tempo também. E beleza, isso aqui fica para uma segunda onda. Então, normalmente, os nossos projetos trabalham na casa de 6 meses. Então, 6 meses, o primeiro período do ano você trabalha com os projetos específicos, acabou, viu que deu resultado, que não deu resultado, viu qual projeto que vai precisar continuar para a segunda onda, viu, não, esse projeto não precisa mais. Parte para uma segunda onda de projetos. Então, normalmente, vai depender qual é a característica do teu projeto. Se o projeto ele vai precisar de ter um investimento, então você precisa dar retorno financeiro para a empresa. Ela vai investir por quê? E a gente já tem uma premissa aqui que para adotar um tipo de projeto financeiro, que tem algum tipo de custo, o payback tem que ser no mínimo, no máximo em 2 anos. Se for maior que isso, esquece. É muito custo para um retorno que
beleza, vai ser um retorno alto, mas vai ser um retorno que vai demorar demais. Então não faz sentido. Então você tem que atrelar o que faz sentido ou não. Show, perfeito. Acho que finalizou aqui as perguntas. Tá. E tem mais, pera. O Douglas perguntou se a empresa é aberta para novos projetos. Depende da área. No geral, sim, a empresa tem passado por um momento de transformação. Acho que principalmente por conta da pandemia, acabou impulsionando muita coisa diferente aí, transformação digital na empresa. Então, assim, é aberta, mas depende também se vai ter qual é o ganho que vai ter. Tudo vai se resumir isso, qual é o ganho que a empresa vai ter, não financeiro, mas qual é o ganho para a área, o ganho para a gestão, o ganho, você vai ter que pesar na balança se aquilo que você está fazendo é uma tarefa ou é uma coisa que realmente vai dar resultado. Entendi. Tá, tem outra pergunta do Edson aqui. Ele falou como esse setor da empresa seguiu nessa pandemia. Houve queda de investimento? Acho que o setor que Então, eu estou trabalhando. Papel e celulose foi uma das empresas que teve mais crescimento lá durante o período de pandemia, porque celulose hoje, como eu falei para você, está presente em materiais de higiene pessoal, por exemplo. E como na pandemia você teve, por exemplo, um dos fatores é uma elevada demanda desses produtos, acaba que você tem uma elevada demanda por celulose e oferta e demanda. Então, acaba que a empresa saiu muito bem com esse ponto, respeitando, obviamente, os padrões aí de higiene, sanitização, atendimento aí aos requisitos presenciais, porque a fábrica não podia parar. Então, você adotou diversas medidas de segurança, né? Mas não houve queda de investimento, não. Muito pelo contrário, se você for a Ibovespa, a Suzano, ela teve uma queda inicial, obviamente, todas as empresas tiveram queda no momento da pandemia, mas a empresa saiu da média que ela era de R$ 35, o preço da ação chegou a bater R$ 90. Então, cresceu bastante. Tá, eu acho que essa era a última pergunta. Deixa eu ver. Esperar um pouquinho se aparece mais alguma. Não, acho que fechou. Fechou? Então é isso, fechou as perguntas aqui. Então é isso, Nath. Muito obrigada, viu, por ter aceito o Muito convite. obrigada, pessoal. Eu que agradeço. Acho que uma virada de jogo, né? De 3 anos, fundadora e realizadora da SEC para depois palestrante, acho que foi uma virada legal e foi muito, assim, é uma honra mesmo e ver o tanto que vocês estão crescendo. Estão de parabéns mesmo, que a organização do evento tá incrível. Ai, obrigada. E aí, quem sabe no presencial, né, do próximo evento Ó, aí. vamos ver. Então, Vamos combinar. vai ser tudo. Então é isso, obrigada, viu, Nath? Valeu, Até pessoal. nos Bom final próximos. de semana, feriado. Obrigada pra você Tchau, também. tchau. Tchau, tchau. Pessoal, fiquem aí pro sorteio, tá? A Gisele vai apresentar o sorteio aqui agora pra vocês.